Já. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro do Movimento Saúde Mental hoje, dia 5 de maio de 2021. Um dia meio esquisito, a semana também tá meio esquisita. Nós que temos essa sensibilidade aí, esse amor à vida aí, nós estamos meio tristes. Mas esse movimento ele tem esse propósito de estarmos juntos. Então já chega aí, já pega o seu café ou a sua água para nós prosearmos aqui um pouco. Já chega curtindo aí, já chega compartilhando, já chega coraçãozinho, ok. Nós gostamos muito de girassol. Se você não quiser colocar um ei, um boa noite ou qualquer coisa, coloca um girassol. O girassol nós sempre falamos que é uma referência porque ele está sempre de costas para o escuro e de frente para a luz, né? Procurando o sol. Gostamos de borboletas também porque elas são essa lembrança aí de transformação. Então, se você gostou aí da live, que você está assistindo depois, porque muita gente assiste depois, quando fica gravado, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, coloca aí um coraçãozinho para nós, uma borboletinha, um, um girassol, um oi, para a gente saber que tá legal. Eu já vou convidar aqui o Paulão, aqui no Instagram, para nós conversarmos com vocês hoje. Ele já chegou, mais uma quarta-feira. Aqui no Facebook também, a turma está chegando. A Vânia já deu boa noite ali, então significa que nós já estamos no ar. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós, nessa quarta-feira, ó, chegou o Paulão ali, ó, já entrou ali então. Oi, Paulão, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casinha. Bom demais estar com vocês, mais esta quarta-feira. Hoje eu estou com uma camiseta adequada, não é? Porque quarta-feira passada eu estava apertando, eu estava assim, e eu mexia aqui na axila e não sei o quê. Aí terminou a live e descobri que eu estava numa camiseta bem Look, da Marli Andrade. Então não era a camiseta que tinha encolhido, tampouco eu que havia engordado, mas sim uma falha. A equipe, Nos como é que fala quando é esse guarda-roupas. negócio de. Não, não é guarda-roupa, Figurino, não. É o figurino. figurino. A nossa equipe de figurino, né, falhou, né? A equipe de figurino falhou, né? Então, então hoje nós estamos. Estou aqui na camiseta adequada, né? Então dá para a gente cruzear mais de boa, sem usar roxos, né? E lá no Facebook está dando para ver, ó, jovem que lê o mundo, a frase, hoje, né? Hoje está aparecendo, está tudo de forma adequada, né? Tá legal. Mas estamos aí, né, Marli? Estamos aí mais uma noite. Deixa eu dar um salve geral aqui. Boa noite, Vânia Gomes, satisfação. Boa noite, Anitta. Ô, Anitta, satisfação, Anitta. Anitta é massa demais. O nosso braço esquerdo, direito, né, em capelinha, massa demais. Ana Paula, que está aí diretamente de Sampa, boa noite. A A Jaqueline, Ana um Paula, abraço Paulo, carinhoso também, viu? Para ô você, Paulo, Jaqueline, de Minas Ana Novas. Paula Diga, chama, Marli. Ana Paula chama a turma do bem. A turma É do turma bem, do bem, é isso porque tá mesmo, é todo isso mundo mesmo, é isso junto mesmo, é aí por toda aí. noite, toda quarta-feira. É. Depois eu vou contar a história do Paulo do Bem para vocês, como que surgiu. Irma, boa noite, satisfação. Maria das Dores, Cruzinha, Minas Novas. Ô, gente, pra vocês de Minas Novas, vocês estão de parabéns, porque o casarão ficou. Nossa, mas ficou bonito, hein? Sobradão, não é casarão, não, Sobradão. Sobradão. Ficou, nossa, ficou maravilhoso, né? Alenice, bem-vinda. Satisfação, Marise. Um abraço para você aí, para o amigo Custódio, para os gatinhos, para os cachorrinhos, para os passarinhos, para todo mundo, viu? Alzira, boa noite. Então, é capelinha.
nosso amigo professor Dionísio. Satisfação, amigão. Forte abraço para você aí, Dionísio. Estou lá de Buritis. Ana Rodrigues, boa noite. Então, a galera chegando com a gente, né? A Silvana de Cruzinha, satisfação, Silvana. Bem-vinda também. Aqui no Instagram é um pouquinho mais complicadinho, mas eu consigo ver. Beleza, a galera chegando aí, massa demais. Boa noite a todos vocês, estamos juntos. Mais uma quarta-feira. Vamos cruzar um pouco, né, Marli? Vamos conversar um pouco essa semana, uma semana emblemática, né? Uma semana cheia de notícias, assim. Paulo Gustavo, né? Gustavo, é isso o nome dele? Falei certo? Falecimento dele, né? Um cara do bem demais da conta, né? E que demonstrou, né? Anteriormente, aí, as preocupações dele com relação à Covid, aquela barbaridade lá naquela cidade de Santa Catarina, né? Mais uma vez. Depois quero até pegar aqui um gancho aqui numa matéria que assim, ela é sem pé nem cabeça, sabe? É um pessoal que está dentro, a gente ainda não dá para descobrir. Boa noite para Valéria Figueiredo, de Vinolândia de Minas. Oh, massa demais. Parceirão aí de Vinolândia de Minas, grande parceira. E é um pessoal que parece que vive dentro de uma bolha que a gente não compreende como que eles fazem umas análises tão rasas, tão equivocadas desse processo todo que está acontecendo, e são tidos como especialistas, e a grande mídia vai colocando essa opinião adiante, a gente fica até um pouco assustado, né? Porque fala, não é possível, não... Será que nós todos, né, que compartilhamos de uma ideia, como a Ana falou aí, uma ideia do bem e tudo mais, será que nós todos estamos equivocados? Ou realmente, sabe, a gente começa a duvidar da nossa capacidade de discernimento, de entendimento, porque a turma vive num universo paralelo assim, é uma coisa louca, né? Um negócio, tá difícil de entender, né? Tá difícil, tá difícil. Mas vamos que vamos, né, Marcos? Vamos que vamos. Exato, é a Alzira dizendo aqui que adora, adoro vocês, nós também, Alzira. Essas noites de quarta-feira são muito maravilhosas porque a gente sente, né, que os dispostos eles se atraem mesmo. Então estar aqui com vocês é muito muito bacana porque quando o Paulo usa essa palavra emblemática, eu penso que essa palavra ela é muito apropriada, né, para o momento, porque assim Demais. nós estamos vivendo em situações porque assim, olha só, é isso mesmo, Marise, olha que lindo, gente, estou de colar novo, olha que lindo, para dar cor da vida aqui hoje, olha como é que eu tô linda, a É, Marise que fez a minha irmã e mandou para mim, olha que lindo. Não, tô apaixonada, Marise, olha só. Que lindeza! Eu fiquei bem mais bonita hoje aqui, ó, colorida, né? O pessoal tá dando coraçãozinho, eu não sei se é para mim ou se é pro colar, mas continua aí dando coraçãozinho, porque nós gostamos desse coraçãozinho. você não, você não fica na dúvida, é para mim. Ou se Então é foi para boa. você, ou se é pro Paulo, né? Mas Forçou, né? forçou, forçou. Mas a É. gente precisa, né, dessa cor, dessa alegria, dessa vida, né, para a gente ver se a gente consegue, né, respirar um pouco nessa semana que ela começou assim, apertando a gente de um jeito, né, com esses números que estão altos ainda de óbitos, quando uma comoção, né, quando morre um artista, né, porque artista parece que é da casa da gente, né, parece que é da família da gente, né, então quando é, a gente percebe, né, essa comoção geral assim, é como se porque a televisão, a arte, o teatro, o filme faz muito isso, né? Os autores, a gente gosta dos autores preferidos, então quando eles morrem a gente fica sentido como se fosse da família, né? Não que não sinta quando outras pessoas morrem, né? Mas quando tem essa comoção, a gente fica num dia que é triste, você abrir toda hora a rede social e tá ali triste, né? Todo mundo triste. Você pega o assunto da escola, né? Na creche, uma coisa espantosa. Então a gente fica até meio sem. Vocês perceberam que a gente nem colocou
o tema específico na live de hoje, né? Eu acho que se a gente tivesse até pensado um pouco mais, teria colocado assim, né? Mais amor, né? A gente está precisando de mais amor, mais arte, mais cor, né? Esse colar aqui que a Marisa mandou deu bem, casou bem com a ideia de hoje, né? De nós estarmos é, conversando sobre essa importância da vida num momento tão triste de mortes acontecendo, né? Pessoal que está aí é, é, logo, logo, logo. Isso, o pessoal aqui que está entrando no. Quando vocês clicam no coraçãozinho aí, quem está no Instagram, nos ajuda para essa live mais pessoas verem, tá? Então, quando chegar, pode dar coraçãozinho aí também no Instagram. No Facebook, pode curtir, escrever boa noite, igual o Jocastra já chegou. Boa noite ali. Marcone, boa noite. Adriana Boa Barbosa, noite, boa noite. Marcone, Né? Adriana, massa demais. Quando vocês vão Assim, Marli, só chegando e colocando boa noite, já movimenta, né, para mais pessoas chegarem na live também. E também é legal quando a gente está aqui falando e a gente querer fazer uma roda de conversa, né? Talvez a gente não consiga ver todos os comentários ou a gente ainda não está fazendo o lance de chamar vocês ao vivo aqui para conversar, mas a gente vai chegar nesse estágio. Vocês podem também colocar algo aí no comentário, ok? É isso, concordo, para a gente ir percebendo que vocês estão na prosa também. Podem fazer algum comentário para a gente continuar a prosa. Sim, Paulo. é Você importante, chamou, não te se acanhe cortei? não, viu, gente? Não se acanhe não. Não, eu queria só aproveitar que você comentou, né, sobre aquela situação lá de saudades em Santa Catarina, né? Vou só esgotar aqui um comentário inicial para que eu acho que alinha com o que a gente pretende prosear um pouco hoje, né? Aí apareceu lá uma chamada de uma matéria, né? Uma chamada, vê se tem, né? Tragédia em Santa Catarina. Violência explode apesar do isolamento social, né? Apesar. Apesar do isolamento social. Quer dizer, não sei, acho que assim, sinceramente, eles não entenderam nada, né? Que o isolamento social gera mais violência. Não entenderam nada. É um negócio. Aí tem um subtítulo. Casos como a chacina em Saudades mostram, segundo especialistas, que jovens ainda estão sujeitos à violência e ao bullying. Ainda estão sujeitos. Quer dizer, nós estamos no Brasil e eles estão aonde? Né? Porque esse sempre foi um tema caro para as escolas. Isso a gente tem uma concepção, né, de tanto chão de escola, tantos anos, tanto chão de escola. Isso a gente tem um entendimento que é coisa que vem ano após ano sendo construído, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Né? Mas aí espanta mais ainda, eu comecei a ler matéria, porque tem que ler, né? Vamos ver se a barbaridade está só no. Se foi o. Tudo é culpa do estagiário, né? Vamos ver se é culpa do estagiário que colocou esse título e subtítulo, ou se a matéria, né? Aí dois jornalistas aqui da matéria, não vem ao caso mencioná-los, que está no Correio Brasiliense, está no Estado de Minas, está no monte de. A mesma matéria, está no monte de jornal, um monte de sites da internet, né? E aí chega aqui um determinado momento, num parágrafo, vou achar ele aqui, que eu achei um negócio, né? Ó o parágrafo do especialista. Este tipo de crime, em virtude da pandemia, tem diminuído no nosso país. Mas, se considerarmos esse episódio na cidade de Saudades, Santa Catarina, e alguns outros que não são abordados pela mídia, tem aumentado sim. A pessoa começa a frase que, em virtude da pandemia, tem diminuído esse tipo de caso no país, e ela termina a frase dizendo que tem aumentado sim. Poxa, aí quem lê isso, está aumentando, está diminuindo, né?
É preciso notar ainda a mudança de comportamento dos jovens. Houve uma mudança radical em virtude da pandemia, principalmente os crimes de agressão. Houve uma mudança radical em virtude da pandemia no comportamento dos jovens, e aí já coloca o jovem atrelado diretamente à violência, aos crimes de agressão. E aí Quer é o dizer, contrário, né? Igual a Ana Paula não vou colocou nem. ali. Igual a Ana Paula colocou ali, é justamente o contrário. Esse caso mostra o adoecimento dos nossos jovens, né? É Exato, justamente o exato, contrário. exato. Exato. Então, assim, é um pessoal, né, assim, a mídia faz assim, vamos buscar um especialista. Aí busca um especialista para falar de um tema que ele nunca abordou na vida dele. Ele nunca estudou aquele tema. Aí ele escreve frases, né, declarações sem pé nem cabeça. E isso tá essa mesma matéria está num monte de sites de tanto Correio Brasiliense, Estado de Minas, Brasil 247. Tá aqui, até puxei aqui, tá um monte, É, ó, tem a mesma matéria. Então, assim, poxa, né? é, O que que ocorre com esse pessoal que assim, a dificuldade, nós já estamos um ano e tanto nessa brincadeira, né? De pandemia, tem que falar brincadeira para não falar outra coisa, e a turma insiste em teses totalmente desconectadas da realidade, né? Uma desinformação absurda. Então isso preocupa, né? Porque isso não. Quantos, nem sei quantos meses, mas nós estamos há 14 meses, 14 né? meses. Então, estamos indo para 15 meses dentro de casa. E a toada da desinformação, ela só faz aumentar. É um negócio, é preocupante. E essa preocupação, assim, principalmente que os canais de divulgação, né, deixam as coisas bem soltas e a gente precisa tentar, principalmente a galera aqui que ouve muito a gente ou que participa muito com os nossos encontros aqui, é uma galera bem da educação, né, bem da área da educação. E aí a gente percebe, assim, o tanto que a educação ela é importante e principalmente o empoderamento de quem é da área da educação, né, para que tome as rédeas, né, da educação, da informação, né? Quando você estava lendo a matéria, à medida que você estava lendo o trecho da matéria e que leva o olhar para a violência do jovem, a Ana Paula, por exemplo, já colocou ali, né, a questão de pensar no olhar do adoecimento do jovem. O Dionísio falando da questão de mais amor na educação, apesar de acreditar que está ligado tudo isso aí que a gente está conversando. Né? Quer dizer, a gente, quem é da área da educação, conhece que os problemas eles se entrelaçam, mas eles estão mais voltados para a necessidade de um olhar amoroso para os nossos jovens, né? E para as crianças também, e para os professores também, porque nós trabalhamos muito nessa linha, né, de tentar contribuir para que as pessoas olhem para o professor com esse olhar que o professor é um sujeito, né? O professor não é apenas uma máquina para ir lá e prestar e fazer o que tem que fazer, né? O professor é um sujeito também. Essa professora que morreu segurando os bebês, né? Impedindo o cara de matar mais crianças. Então, como que, né? Olha só como que essas coisas vão acontecendo e o olhar não é tão apurado para as coisas reais que acontecem dentro das escolas. O que são as coisas reais, né? As coisas reais são esse menino, ele chega, ele tem uma família, ele tem um contexto, ele está numa sociedade, e como que é a história desse menino, como que a gente olha ou não olha para ele, né? É, como que acontece todo esse processo para que tragédias aconteçam ou não, igual essa aconteceu, né? E É, não tem essa questão de ser isolado ou não, né? Tem essa questão de pensar, nós estamos vivendo num contexto de que a Marise citou ali também de falta de empatia, né? Essa falta de empatia
atrelada a essa falta de empatia, vem também esse culto ao ódio, esse encantamento às armas, né? Então o cara não tinha uma arma de fogo, foi lá e fez com a arma branca. Quer dizer, arma do mesmo jeito, né? Então esse contexto, eu sinceramente, quando acontecem essas coisas, eu fico sem entender até qual o rumo de levar o pensamento para a gente não deixar que todo esse contexto de desinformação, de falta de empatia, de estímulo ao ódio, né? Eu fico pensando assim, o que eu posso fazer para não deixar isso entrar dentro de mim, né? Porque aquilo que entra dentro de mim eu acabo também falando, né? Eu acabo também colocando para fora. E é difícil, não é fácil. Porque se a gente pegar as literaturas, né, quando eu pego aqui, por exemplo, a gente busca subterfúgios, né? Por exemplo, no momento de hoje, no momento igual essa semana, que está tão dolorosa para todos nós, a gente busca uma música, a gente coloca lá, né, o tempo inteiro no trabalho que a gente tem para fazer e tudo, mas aí a hora que para um pouco e aí você fala assim, mas o que eu vou fazer para isso sair da minha cabeça? Os livros, né? Os livros sempre nos ajudam muito. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro do Edgar Morin. Um livro de Edgar Morin é um livro novo, é um livro de 2015, um livro que se chama Ensinar a Viver. É um manifesto para mudar a educação. Todo mundo sabe aqui que a gente é apaixonado com Edgar Morin também, né? Edgar Morin está com 100 anos e é super feliz por causa de assuntos relacionados às questões emocionais, né? A saúde emocional, esteja agora, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, a última vez que ele esteve aqui no Brasil foi em 2019, ele falou da felicidade, né, de estar vendo uma BNCC que traz as competências socioemocionais. Porque quando a gente vê esses assuntos, igual aconteceu no caso dessa escola, e essa desinformação, e essa fala, e essa isso, e essa aquilo, né, a gente fica pensando assim, e se a educação fosse diferente? Né? Se a educação fosse diferente, a sociedade também seria diferente. E esse rapaz, por exemplo, por que ele fez isso? Né? Por que nós temos que olhar para esse rapaz só depois que ele fez? Por que a escola, por exemplo, e a Exato. sociedade e os vizinhos não olharam para ele antes? Né? Porque quando a pessoa ela tem um comportamento diferente, né? Ela maltrata animais, ela é reservada demais, ela é isso, ela é aquilo, porque agora todo mundo sabe. Mas quando ela, né, estava lá naquele contexto, por que as pessoas não olharam? Porque nós não fomos treinados para isso, não colocando a culpa nas pessoas que estão lá e não fizeram. Porque nós não temos uma educação que ensine a viver, né? Então tem uma parte aqui, eu vou fazer uma leitura com a turma, Paulo, porque assim, eu acho que nós Sim. vamos fazer uma leitura juntos aqui, gente. Olha só, tô vendo aqui a Maria Pereira de Veredinha, o Vicente de Veredinha chegando aqui também. Coloca boa Boa noite aí, noite. de onde que Boa vocês noite, são. Sandra Maria. Boa noite, Adalzija. Elma Antunes, forte abraço, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Eliane Itamarandiba, show de bola, tá com a gente. Um abraço, amigo Vicente, aí de Veredinha, bem-vindos, né? Galera chegando, Maria Pereira, Veredinha. Sejam todos bem-vindos aí conosco, gente. Isso, o Massa Instagram ali demais. também, dá uma boa noite aí pra gente Boa ver noite, vocês. Riceline. Ah, Riceline, massa excelente. demais, lá de Divinolândia. Forte abraço, Riceline. Boa noite, Jeane, Coronel Fabriciano, Velo do Aço. Tamo juntos, gente. Bacana Então demais. vamos fazer uma rodada de leitura aqui. Olha que texto fantástico aqui, gente. Olha se não tem tudo a ver com a necessidade do momento. Bem viver. O que significa viver? A palavra viver tem um primeiro sentido, estar vivo. Então adquire um sentido pleno. Porém, quando se diferencia viver de sobreviver,
Sobreviver é sobre viver. Ser privado das alegrias que a vida pode trazer, satisfações com as dificuldades, as necessidades elementares não poder desenvolver suas aspirações individuais e por aí. Viver em oposição a sobreviver significa poder desenvolver suas próprias qualidades e aptidões. Em inúmeras sociedades, dentre elas a nossa, uma parcela da população está condenada a sobreviver. A maior parte vive na alternância entre sobreviver e o viver. Viver bem é sofrer restrições, cumprir obrigações? Nesse caso, isso não seria viver de maneira prosaica, ou seja, sem prazeres, sem alegrias, sem satisfações? Enquanto viver de maneira poética seria desenvolver-se na plenitude, na comunhão, no amor, na brincadeira, não estamos condenados à alternância entre o prosaico e o poético em nossas vidas? Nossos momentos de plenitude não são aqueles em que nosso sentimento é o de estar bem? Estar bem e bem-estar tornam-se, então, sinônimos. Estamos em condição de estar ao lado de uma pessoa amada, em uma comensalidade amigável, próximos de uma bela ação, no meio de uma linda paisagem. A palavra bem-estar, ela foi degradada ao ser identificada com os confortos materiais e as facilidades técnicas que nossa civilização produz. Coisas como sofá macio, controle remoto, férias na Polinésia, dinheiro sempre disponível. O crescimento das cifras do PIB do consumo nos lares, nos índices de satisfação, indicam crescimento desse bem-estar, mas ignora o mal-estar psíquico e moral. Olha só, ignora o mal-estar psíquico e moral. Essa que se desenvolve no crescimento do bem-estar material. Essa lição foi deixada pela juventude californiana que nos anos de 1960 fugiu do bem-estar das famílias mais ricas do mundo para viver em comunidades frugais e buscar a intensidade do viver. Aqui no meu Facebook parou ou tá aí no seu também, Paulo? Tá beleza? Foi só aqui no meu? Deixa eu dar uma Só atualizada atualizar aqui, aí. que o meu sumiu aqui. Ah, beleza. Agora sim, para concluir, olha só, essa relação aí, né, do bem-estar do bem-estar e do bem-estar material. Na verdade, o bem-estar ocidental identifica-se com o ter muito, enquanto é frequentemente constatada uma oposição entre o ser e o ter. A noção do bem viver engloba todos os aspectos positivos do bem-estar ocidental e rejeita os aspectos negativos do bem-estar, que provocam esse mal-estar. E abre uma via para uma busca do bem-estar que comporta aspectos psicológicos e morais de solidariedade e de convivência. Olha só, seria necessário, e ele conclui, seria necessário introduzir na preocupação pedagógica, e aí a gente pensa aqui, né, na escola, né? Seria necessário introduzir na preocupação pedagógica o viver bem. E aí ele traz esse título do livro aqui, né? O saber viver, a arte de viver, o que se torna capaz cada vez mais necessário diante da degradação da qualidade de vida, sob o reinado da quantidade, do cálculo, da burocratização dos hábitos, da instrumentalização, onde o ser humano é tratado como objeto, da aceleração geral desde o surgimento do fast food até a vida cada vez mais cronometrada.
chegamos à ideia de que a aspiração ao bem viver necessita do ensino de um saber viver na civilização. Viver situa-se concretamente em um tempo e um lugar. O tempo é o nosso, e o lugar não é apenas o nosso país, mas a nossa civilização, tipicamente ocidental, com a sua economia, com as suas técnicas, com os seus hábitos e com os seus problemas da vida cotidiana. Olha só, esse pedaço desse capítulo aqui, eu não sei vocês, assim, se conhecem esse livro ou é muito interessante conhecer, porque quando a gente pensa nesse propósito de saber viver, a gente pensa assim, e se, né? E se a escola pensasse nessa convivência, que é o que está escrito lá na BNCC, pensasse de trabalhar todos esses conteúdos que nós trabalhamos, todas essas disciplinas, né? Pensando nesse tempo, que é o tempo nosso, nós estamos vivendo aqui agora, com os problemas do nosso cotidiano, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, não tá fácil para ninguém, tá todo mundo, nós estamos privilegiados, nós temos os nossos trabalhos, nós temos aqui a nossa internet, não canso de repetir isso, né? Nós somos privilegiados, nós estamos aqui compartilhando, né, estratégias de como viver ainda um pouco melhor e não só sobreviver, né, mas viver com toda a sua plenitude. E tem gente que está sem dinheiro para sobreviver, está num contexto igual nessa cidade. Pensa numa cidade, 9.000 habitantes. Quantas cidades que nós trabalhamos, né, que tem essa quantidade de habitantes, que a gente conhece os professores, que a gente conhece muitos alunos, que a gente conhece o contexto todo, o coração da gente fica triste de saber que poderia... Ou então, numa cidade grande, um bairro, que está ali o contexto de um bairro, né, que é a quantidade de pessoas naquela cidade. Então, quando Edgar Morin ele traz, né, que o ensino necessita trabalhar isso, porque, gente, pensem com a gente, por que um sujeito vai lá numa escola, né? Por mais que tenha a doença mental, não vou falar de desequilíbrio emocional, eu vou falar de doença, por mais que tenha uma doença mental, por mais que seja diagnosticado, por mais que seja influenciado, né? Mas olha só, eu vou ali na escola e tem os bebês ali, eu vou tirar a vida daqueles bebês, e o policial ainda disse, ele ficou perguntando quantas pessoas eu matei, né? Então, eu sempre gosto de falar assim, que a escola, ela é um espaço, antes, né, de estar escrito na BNCC, antes da filosofia escrita, né, nós estamos vivendo num momento que ser gentil nos garante a vida, né? Em qualquer lugar, se você é um pouco áspero no trânsito, está sujeito a alguém matar. Se você num caixa do supermercado, está sujeito. E a escola, que seria um lugar de alegria, também está sujeita a uma violência, né? Então, só para concluir, né, porque a gente leu isso aqui, porque isso tem tudo a ver com o propósito de uma escola que ensine a viver com a leveza de uma paisagem, não necessariamente só com um conteúdo que tenha que ensinar. E que se alguém algum dia vai cooptar alguém para ir numa escola e tirar a vida de outras pessoas, a pessoa falar assim, naquela escola eu não vou, porque ali eu tenho uma memória positiva. Naquela escola, por mais doente que seja, dizer, mas naquela escola, a minha mãe pode ter me tratado mal, meu pai, o supermercado, o trânsito, o mundo. Mas aquela escola eu recebi amor. Sabe? É um ato de sobrevivência. Uma escola agora, cada vez mais, ensinar a viver com amor, com empatia, com solidariedade, né? Com esses conceitos que a BNCC traz. Sim, Paulo.
Não, é interessante porque assim, se a gente for, vamos, qual que é a construção, né? Pelo menos que a gente acredita, que a gente percebe, né? Eu não tenho o número exato aqui, não, mas mais de quase 90% dos municípios do Brasil tem até 50 mil habitantes. E a gente vive falando que do micro para o macro, do micro para o macro, do micro para o macro, né? Que é uma obviedade também para nós gigantesca, porque se nós cuidarmos aqui do nosso apartamento, né? Aí, consequentemente, nós cuidamos do nosso apartamento, nós vamos ter a nossa participação de cuidar aqui do condomínio. Nós cuidamos do condomínio, ajudamos a cuidar do condomínio, então também vamos observar e cuidar da rua na hora de você descartar um lixo e tudo mais. E por aí vai, do micro para o macro, né? A coisa funciona. A dinâmica é esta, mas muitas vezes o nosso comportamento não é esse. A gente faz análises assim. A gente fala que está no interior lá, ó, Brasília está longe, BH está longe e tua cidade está ali, né? Então a gente não compreende a dificuldade, isso vem ano após ano, décadas após décadas, de não se trabalhar no município, por exemplo, e mais um caso está aí, de saudades, Santa Catarina, de forma transversal, né, Marli? Né? É o que você estava falando aí de Edgar Morin, né? Tem tudo a ver, né? Então, por que todo mundo, né, é sobreviver e viver? Mas a gente fica só sobrevivendo, 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 e não sai disso, né? E aí os administradores públicos parece que eles só querem sobreviver também no cargo e não querem viver o cargo, né? Então, qual que é a dificuldade de sentar todo mundo ali na administração e fazer ações de forma transversal? Porque como é que você vai pensar a escola sem o social? Como é que você vai pensar a educação sem o social, a educação e o social sem a saúde, educação social e saúde sem finanças, por exemplo, esses todos sem obras? Não tem, é tudo uma coisa só. É como se a gente. Como é que a gente vai viver num apartamento e ficar só dentro do quarto? Você não vai usar a cozinha, o banheiro e nem vai usar a sala? Então, não, isso é tão óbvio, né? E aí vai se construindo esse distanciamento, como colocar aqui, o menino é o invisível, é o invisível, não tem ações conjuntas. Então a população vai entrando ano, saindo ano, sobrevivendo. Eu lembrava na minha época de menino mesmo, menino. Isso lá quando eu morava em São Paulo ainda, na Lapa. Foi meu primeiro contato com o termo Belíndia, né? Que era uma economia da Bélgica com a vulnerabilidade social da Índia, né? Foi um termo cunhado até por um economista brasileiro, que eu não lembro o nome dele agora. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu era menino, eu falei, putz, aqui então o Brasil é uma Belíndia. E era mesmo, porque eu via, né? Eu era menino e estava no meio da ditadura. E a gente via uma pobreza, uma dificuldade, sabe, tudo muito distante, né, do que, como você falou, era sobreviver. E nós voltamos hoje a essa questão do sobreviver em pleno 2021. O Brasil voltou para o sobreviver. É assim, é estranho, né? Nós regredimos muito, porque me remete a lembranças da minha infância, no meio da ditadura militar, o retrocesso que nós tivemos do ponto de vista de bem-estar social e do Estado democrático de direito. O negócio é muito doido, né? É É por causa muito do doido. estímulo, né? Assim, quando a Ana Paula ela colocou lá, ó, aqui em São Paulo estamos caminhando lentamente nas comissões de mediação de conflitos nas escolas. Acredito na importância da educação em direitos humanos urgente. Isso é fato, é exatamente isso, né? Essa transversalidade através das comissões onde cada um vai falando, porque assim, o Paulo ele sempre cita
os resultados do QEDU a partir de Suzano, né? Porque Exato, quando naquela exato. época de Suzano, Tá tudo lá, tá tudo lá, todo tá mundo tudo ficava lá. preocupado e até hoje preocupa só com os resultados de proficiência, os resultados da prova, né, que o menino vai fazer, se ele alcançou ou não alcançou lá as competências de leitura e de interpretação e de resolução de problemas, mas esquecem de ir lá nos questionários e avaliarem os questionários, que lá tem questões com relação à violência. E aí, quando você avalia essas questões, aquele problema e aquelas pessoas que supostamente causam problemas, porque os problemas são sintomas, né? Para falar que está acontecendo algum problema, o sintoma fica evidente para a gente ver, deixa de ficar invisível, né? Ele deixa de ficar invisível. Quando tem um questionário lá do SAEB, né, que vai perguntando todas aquelas questões, e aí a escola, ela vê, olha aquele questionário, ela consegue identificar se tem uma possibilidade ali. Mas, em geral, o que acontece? As pessoas, elas ficam lá na sua escola, a saúde lá na sua, o social lá na sua, a Preta colocou ali, ó, os conselhos têm um papel importante nesse contexto. Eles são tudo, É, né? e a, O conselho, ele e a faz sociedade, e a sociedade não entendeu o que é o controle social a partir dos conselhos municipais. Porque você vai numa cidade pequena, você tem 10 conselhos, aí tem lá meia dúzia de conselheiro, está nos 10 conselhos, porque ninguém quer participar da vida do município. é, Né? é, Eles não entenderam o que é controle social. Né? Isso, queira ou não, é culpa, de certa forma, da educação, né? Porque a gente não educou o povo para isso, a gente não fala é, abertamente para isso. Educação do povo, não é escola, não, estou falando de escola, estou falando de educação, né? Que você é. pode fazer uma construção coletiva fora da escola para abordar determinados temas, como no conselho e como a Ana colocou aqui também, né? Sobre lá como que eles estão se organizando em São Paulo, né? Exato, porque o conselho, ele tem um olhar diferente do olhar do professor, que tem um olhar diferente do pessoal da saúde, que tem... Então você tem uma menina que ela, por exemplo, ela tá o tempo inteiro de... Quantas vezes eu e o Paulo já fomos à escola, que às vezes a menina tá lá com um chiado, eu tô ouvindo um chiado. É seu aí, Paulo? Às vezes a pessoa é a sua folha, é a sua folha. Às vezes a gente chega Ah, na escola sou. e a menina com um moletom bem grandão e com capuz assim na cabeça, né? E assim, e às vezes está até fazendo calor, e quantas vezes que a gente fazendo projetos e a gente pega, às vezes, um supervisor ou um professor que fala, tira essa blusa horrorosa e tal. Às vezes, não pergunta para a menina por que ela tá com aquela blusa, né? Às vezes uma abordagem, por exemplo, de um conselheiro, ele sabe que aquela menina ou ela já sofreu uma violência, ou ela está na iminência de sofrer uma violência, né, de um abuso, ou então ela está com o corpo sendo modificado e ela não quer se expor, então ela coloca aquela blusa porque ali ela vai sentir que ela não está ameaçada. Ou seja, se não escutar por que que aquela pessoa está com aquele comportamento, a gente não vai conseguir resolver nunca. Então, a educação, ela precisa ter esse olhar amoroso, essa escuta sensível. Ela precisa, quando ela não sabe o que fazer, ligar para um conselheiro, né? Ligar para um conselheiro e perguntar: olha, eu tô com uma situação aqui, né? O que que eu faço? Como é que eu, de que forma que eu ajo aqui com essa situação? Eu não sei nem conversar a respeito desse assunto. Isso é transversalidade. Traz outras pastas para chegarem aqui para conversar. E não apenas dizer, não faz isso, esse menino tá assim, esse menino tá assado, essa menina tá assim, essa menina tá assado. Porque se a gente não perguntar, a gente não vai saber nunca, né? Porque, E a, e a sim, dificuldade que a gente tem de pedir ajuda, né?
dificuldade, não tem a humildade suficiente, ou a grandeza suficiente, ou o discernimento suficiente de entender que não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer Exato. tudo. Então, eu preciso ter o maior número de pessoas da sociedade, sejam lideranças, todos os atores locais, todo mundo tem que participar do processo, e a gente tem essa dificuldade. Começou igual a rixa com a família, né? Escola tem uma rixa com a família. Não, nós já ouvimos em escola. Nossa, tem as famílias que só atrapalham. Meu, Ô Paulo, como você está assim? citando esse negócio de família. São coisas assim, né? Você Estranhas, está né? citando esse negócio de família que é tão importante. Olha só, aqui tem um comentário muito bacana aqui sobre. Nunca identificaram a timidez do meu filho porque as notas eram boas, né? E ele se escondia no capuz. Sabe? É isso, né? Não é a nota que é o É o bendito do importante. número. É o É, bendito do é o número. bendito Não é do a número. formação integral do sujeito, né? É o bendito do Exato. número, E às né? vezes, quando a família vai, né, por exemplo, aí essa mãe, ela vai lá conversar com a escola. Aí a escola não quer ouvir a mãe, porque acha que a mãe está querendo mandar na escola. Mas é uma conversa. Quando nós estamos na nossa formação, nas formações com os nossos professores, a gente sempre diz isso. Toda vez, ô Paulo, eu tô de fone, você mexe dobra a folha e dá um aqui em mim, assim. É isso aí. Só isso aí dá um. Não! Então, o que que acontece? Sai pra lá! Joga fora. Então, o que que acontece? A gente Gay. sempre fala com a família, com a escola. A família, quando ela vai à escola, ela vai esperando uma resposta da escola. Ela vai esperando, por mais que ela vai, às vezes com pedra na mão, tem umas famílias que vão com pedra na mão. Às vezes, quando ela vai com pedra na mão, mas ela não vai para brigar. Ela vai porque ela espera um posicionamento da escola. Se a escola conhece o filho dela, se a escola tem resposta para o filho dela. E às vezes ela não vai. Tem um estudo da psicologia social muito interessante que a gente trabalha para mostrar para os. É muito interessante, gente. Pesquisa é um negócio que se devia ter muito recurso para investir na pesquisa, para identificar Teremos. questões, né? Para identificar questões para poder ajudar, principalmente a escola, para saber o que fazer em determinados momentos, né? É, e aí tem um estudo da psicologia social, de psicólogos sociais, que mostram que há uma tendência inconsciente muito forte de pais que brigam na escola serem pais que têm sabe aquele ranço da escola de quando eles eram criança. E eles não percebem isso. Então, quando eles eram Freud crianças, eles não explica. podiam falar, eles não podiam questionar, ninguém ouvia eles, e eles crescem com essa dificuldade com a escola. E aí, quando eles têm filhos, inconscientemente vão para a escola e falam: agora eu posso falar, porque eu sou adulto. Então, ele vai no enfrentamento com a escola. Mas ele nem sabe que isso está acontecendo. Mas é porque tem um trauma lá da infância, dessa rixa com a escola, e quando ele cresce, ele tem um medo que isso aconteça com o filho dele também, então ele quer resolver sem saber que aquilo é um problema. Então é um contexto tão complexo que só será resolvido com a escuta. Quando a família escuta a escola e a escola escuta a família. Mas lembrando sempre, né, gente, que a escola tem pessoas que estudaram. A família nem sempre são pessoas que estudaram. Nós, professores, para passar numa faculdade, para passar num concurso ou para ser selecionado, nós estudamos demais. Nós temos muita referência, né? De muitas áreas, né? Ó, a Joelma entrando ali. Oi, Joelma. Adoro quando vocês chegam e falam oi, manda coraçãozinho, porque aí a Olá, gente vê que Joelma. tá tudo ok aqui também. Então, a escola tem esse papel ou precisa ter, né? Esse papel de fazer uma escuta e entender
que ela tem um papel importante para tirar essa invisibilidade, né? Que tá ali. Às vezes aquele aluno tá naquela. Passa invisível. Se ele é quietinho, deixa para lá. Se ele tem nota boa, igual a Ana Paula falou ali, é nota boa, esse menino não é problema, né? Não é só a nota boa, ou não é só o quietinho, ou não é o que faz mais barulho, ou que faz. Todos precisam ser escutados. A gente não sabe a reação de como que vai ser É. depois que ele sair dali. A escuta ela é tão importante, né? Nós dialogamos uma vez com um médico cubano e foi muito interessante, né? Que primeiro que ele chegou aqui e ficou chocado com o tanto de recurso à disposição. Ele estava numa cidade de 6.000 habitantes, mais ou menos. E ele falou: aqui, com 6.000 habitantes, a estrutura que tem à disposição aqui é muito mais do que eu tenho no meu município em Cuba, que é muito maior do que aqui, né? Então, e uma das coisas que nós percebemos na relação lá da comunidade com ele foi que causou um espanto inicial, que as consultas dele, as primeiras, primeiro que ele sentava não atrás da mesa, mas ao lado, para já ficar próximo ali com o paciente, né? E escuta 40, 45, 50, 60 minutos, escutando e entendendo o paciente, para ele saber, né? E é algo que não é da nossa cultura, porque você entra com o médico às vezes nem te olha, né? Esse é procedimento padrão, quem não sabe, está melhorando muito, claro, mas é procedimento padrão. Ele nem, eu tive até uma experiência interessante, né, Marli, que a gente foi no médico lá e eu fui tentar falar com a médica, né, da experiência que eu tive numa colega dela anterior e que eu estava indo pro SUS, né? Porque eu sou a Marli, ela topou a minha pessoa porque eu falei que ia dar um plano de saúde para ela que é o SUS, né? Que é uma maravilha. Então é por isso Hoje. que nós estamos juntos, né? Porque eu dei esse plano de saúde para ela. E aí eu estava indo para o SUS e a mulher falou uns 30, 35 minutos. E você queria Aí, falar, mostrar o e exame eu para ela, ela queria não já deixou. dar o exame, dar os treinos, dar os negócios para direcionar a prosa, né? Aí ela abriu, nossa, mas está tudo aqui, não sei o que eu falo. Ela só falou, ela não escutou nada. Então, no final ainda não salvou no computador lá toda a prosa que nós tivemos, todo o Ela histórico, né? explicou Espero que não tudo que a médica tinha espero que não. explicado, né? Explicou tudo de novo, ó, quer dizer, seria um próximo passo. Quer dizer, no Brasil nós não temos o ato da escuta. É tipo assim, eu preciso mostrar que eu entendo mais e eu não escuto. Não se escuta o jovem, não se escuta a criança. Nós educamos através. Não tem jeito, isso aí todo mundo sabe, da violência. A violência está inserida no processo de educação das nossas crianças, né? Ah, eu vou dar uma palmada pedagógica, né? Quando vai ver, tá surrando o menino, porque vai de palmada pedagógica em palmada pedagógica, né? Se a pessoa não tiver um equilíbrio, ela passa do ponto. Então, são coisas assim que existem outras formas de se fazer a mesma coisa com resultados diferentes. E a gente não aceita isso, né, Marli? E a escuta que nós conversamos quarta-feira passada, ela é fundamental em tudo, né? Infelizmente, eu precisei chegar a 54 anos para entender isso, senão a minha vida teria sido diferente, né? Mas hoje está muito claro, né? Para mim, aprendi muito com a Marli nos últimos 10 anos. A escuta é fundamental em tudo. Em tudo. E a escuta e a empatia, né, que você estava falando, né, Marli, também. Hoje foi uma experiência bacana. Eu fui no banco, cheguei lá 14 e pouco, né? E o banco fechava às 14 horas. Então eu não pude entrar, mas aí tinha aquela pessoa que fica ali no autoatendimento, auxiliando, né? Que tinha acabado de fechar a agência. E eu estava esperando ele, o segurança, eu falei, é até às 14? Eu falei, até às 14. Então amanhã eu volto. Mas eu vou tirar uma dúvida com o cidadão. E chegou um senhorzinho
querendo fazer um depósito, cabecinha branca, dos mais bonitinho, máscara, todo ali organizadinho. E a pessoa de idade, quando ela vai num banco, ela quer resolver e vazar. Ela, né, eu digo isso porque meu pai vive perguntando do banco, da conta do banco dele. E aí ele atendeu um, ele já vinha me atender, ele falou, esse senhor entrou na frente, ele falou, não, eu vou atender aquele. Eu falei, não, pode atender esse senhor primeiro, depois a gente conversa. Que era o óbvio, né, que tinha que ser feito, não tem como. Primeiro que é questão de prioridade, segundo de respeito. Só esse gesto O de cara te respeito atendeu melhor. empatia com aquele senhor, o cidadão me atendeu fora do horário e resolveu o meu problema fora do horário, com a agência fechada, lá na mesinha dele do autoatendimento. Porque ele viu que eu estava ali de boa, tranquilo, sossegado. Eu queria só uma informação e ele acabou resolvendo, acabou me atendendo fora. Meu, custou, ó, balancei tudo aqui. Custou o quê ser dessa forma? Nada. É, é. Foi tudo Quando, muito mais gostoso, suave, fluiu, né? O senhor que estava lá na frente resolveu a questão dele, o tiozinho que chegou resolveu a questão dele, e eu resolvi a minha e o Hernani atendimento top para os três. Acabou, né? Não tem muito mistério, né? esse caso que você contou aí, né, tem muito a ver com esse pensamento que a gente. Porque, assim, quando a gente fala sobre essas questões, né, que nós estamos vivendo, e a gente fica pincelando aqui para nós pensarmos um pouco mais sobre o que contribuir para a educação melhorar, porque a gente vive numa sociedade e como a gente é adepto muito, né, do micro para o macro, a gente sempre está se perguntando o que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje? Porque se a gente ficar esperando que a escola melhore, que a sociedade melhore, e eu não faça nada, né, não vai Não acontecer a adianta. mudança. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode se perguntar aqui, né? A gente está aqui no meio aqui é, desse encontro e a gente se pergunta assim, mas então o que que eu faço, né? Como é que é isso, né? Será que tem mais violência do que amor no mundo? Será que está acabando o amor no mundo? Será que e o Edgar Morin teve uma pergunta que foi feita para ele nessa lógica, né? Teve uma pergunta que, que o jornalista fez para ele assim: tá bom, então dentro desse contexto aí que o senhor está falando, né, de ensinar a viver dentro das competências, para que a gente possa ter mais empatia, para que a gente possa tratar o funcionário melhor, né, para que a gente possa deixar o que tem prioridade para ser melhor. Como, como que a gente consegue resolver isso, né? A gente consegue isso. Olha, a Cristiana deu boa noite ali, chegou também, bom demais. Oi, boa Seja noite, bem-vinda, boa Cris. noite. Bem-vinda. O que que a gente faz, né? Então, perguntando para o Edgar Morin, o cara foi até mais específico. Então, como que nós temos que fazer? Nós temos que capacitar os professores para eles terem mais amor? Foi essa a pergunta feita para o Edgar Morin, né? Então, a É gente vai ter que fazer impossível. uma qualificação para o professor ter mais amor, para ensinar os alunos, para os alunos crescerem e ter uma sociedade melhor, né? E aí, então, o Edgar Morin fala assim: não, sob hipótese alguma, você pode até qualificar, mas o ideal é selecionar as pessoas que amam. Pensem, E não, você vê, não né? é E o perfil hoje está no Plano Nacional de Educação desde quando, né? E, exato, consequentemente, nos planos municipais de educação. Está lá o perfil. Você tem que exato, identificar o perfil para poder, né, organizar o seu corpo docente e tudo mais. exato, porque quando você fala de perfil, não quer dizer só passou na prova e sabe aqueles conteúdos. Percebam que, e o Edgar Morin, ele ainda explica mais ainda, né? Ele fala, não é amar o aluno, não é amar a escola, não é amar a educação, é amar. É amar. Então, quando eu seleciono as pessoas que amam, né, para serem professores, diretores, pedagogos, estarem ali nas escolas, eu estou contribuindo para uma educação
que saiba ensinar a viver. Porque se eu amo a borboleta, se eu amo esse prédio que está aqui porque eu estou debaixo dele, né? Se eu amo a água que eu estou tomando, eu amo. Então eu não preciso ser ensinada a amar a educação para uma sociedade melhor, porque o amor está em mim. Então isso é muito. Eu vibrei quando eu ouvi o Edgar Morin falando isso, é uma das nossas referências. Eu quero viver igual ele, que ele está com 100 anos agora, aquela coisa mais linda do mundo, fazendo palestras para todo canto, dizendo: a gente precisa estar perto de pessoas que amam, porque as pessoas que amam, elas amam. E se elas amam, elas fazem diferença por onde elas vão. Aí eu vou lá no Rubem Alves, que é outro que a gente ama também, né? Que o Rubem Alves fala assim: o nosso maior problema, embora, embora pareça que a maldade está crescendo e que tem mais gente ruim no mundo, embora pareça isso, isso não é uma verdade. Tem mais amor no mundo do que maldade, do que desamor. Só que o amor é silencioso. O amor sussurra. O Rubem Alves fala muito sobre isso, né? O amor, ele não fica falando. E tem até um exemplo muito bonitinho do Rubem Alves contando que ele diz assim: imagina, eu tô namorando com uma menina, né? Ele dizendo, eu tô namorando com uma menina. Aí eu ligo para a menina, a casa dela pode estar o maior barulho, cheio de gente. Aí ela fala: oi, amor. Aí o amor do lado de lá fala: oi. E eles se escutam. Por que eles se escutam? Porque o amor, ele sussurra. Mas aí vai que esse relacionamento acaba, e aí ele até faz um parêntese, eu não estou falando mal do casamento, né? Mas vai que esses relacionamentos acabam lá num casamento e que também não está muito legal. Às vezes as pessoas estão uma de frente para a outra e elas gritam. Elas gritam uma com a outra. Por que elas gritam? Porque o amor foi embora. Porque o amor sussurra. O amor não grita, É. né? O amor não grita. Na pandemia, eu vou falar mais baixo essa parte. Nossos vizinhos estão gritando demais, Então mesmo. sabe? Estranhíssimo. No início da pandemia não estava muito assim, agora estão, sabe? Então é muito complexo isso. Porque quanto mais a gente ama, a gente tenta falar mais perto, mais baixo É. e sussurrar. Mas quando não tá, sabe? Parece que o outro tá do lado Pô, de lá. e, Diga. e tem hora que a gente fica tão à toa, né? Eu, né? Porque a Marli não para de estudar um instante, é impressionante. Que eu quero saber o que é o que está rolando. Quero saber o contexto aqui do quebra-pau, para entender, por favor. O povo Estudo ficou de doido caso, aí. Paulo. Estudo É, de estudo de caso. casa, foi. O povo tá doido aí. É mãe com filho, é esposo com esposa, sabe? Trem doido, trem doido. E é nesse ponto que a gente fala assim, de quem que é então o passo para a solução, né? Se eu tô brigando, o outro tá brigando, e eu acho que eu tenho razão, e o outro acha que tem razão, e o outro acha que tem razão, o outro acha que tem razão. Qual que vai dar o passo para resolver? Chega um momento que fica insustentável, né? Que fica insustentável. Então, o Rubem Alves, ele traz essa reflexão para nós, para dizer assim, existe muito amor no mundo, só que o amor, como ele sussurra, não é todo mundo que está ouvindo. E nós estamos vivendo numa. Aí eu volto lá no Edgar Morin, que ele fala assim: então nós precisamos ir atrás dessas pessoas que amam, né? Ir atrás. Então, assim, se você está lá na sua escola, ou na sua família, ou no seu condomínio, ou em algum lugar, que você vê que existe uma pessoa e que você percebe que ela ama a vida, ela ama a natureza, ela dá bom dia, ela sorri, ela tenta fazer algo, né? Esse menino que morreu aí, o ator,
né? Tem gente falando, ele foi para o inferno, ele é isso, ele é aquilo, ele não pediu É, perdão a Deus. E aí o cara deu milhões para entidades filantrópicas para ajudar pessoas. Então você não sabe o que está no coração da pessoa. oxigênio. Do O cara doou oxigênio. oxigênio, sabe? Assim, esse negócio da religiosidade, nem sei falar, religião, Ele, né? Até travou a língua aqui. Esse trem da religião que confunde, sabe? O que é de Deus e o que é do homem, né? Honestamente, você ser cristão é sua conexão direta. Religião é um trem que o homem criou, não adianta, né? Não adianta. Cristo já foi lá no templo e rodou a baiana, né? Cristo tá lá nas escrituras. Pô, quem não sabe disso? Quem conhece o mínimo da Bíblia, passou no catecismo ali básico, né? Nem que tenha sido intensivão, sabe dessa passagem, que ele rodou a baiana no templo. Então, uma coisa é de Deus, de Cristo ser cristão, a outra é religião, a outra é igreja, né? que aí E entra hoje no você vê as igrejas, fundamentalismo, né? se você vê alguns líderes religiosos pregando o ódio. E Igual de um qualquer pastor religião, orou, né? de qualquer religião. Não estou falando de A ou de B, de qualquer religião. Aí teve lá um que orou em agradecimento à morte do cara. Pô, meu, É, sabe? Que é isso? Aí eu me sinto, como já falamos, num daqueles filmes de cruzada, que você saía para a guerra em nome de Deus, né? Com é. a cruz lá e tudo mais, com a cruz aqui no tamanho do mundo de uma cruz aqui, matando em nome de Deus. Não sei onde é que estava escrito isso, onde que Cristo falou que tu tinha que matar em nome dele, sabe? Então, assim, meu Deus, há um atraso, sabe? Gigantesco, comportamental, absurdo, bem doido. E aí é onde nós estamos num momento de divisor de águas, assim, principalmente na educação. Assim, é um divisor de águas na nossa vida, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia que ela impactou nos nossos reguladores biológicos, que a gente está dormindo diferente, a gente está comendo diferente, a gente está com as nossas relações sociais diferentes, né? As salas de aulas não estão acontecendo com aquela oportunidade que o Saulo falou ali, né? Numa sala de aula com sussurros entendidos. E aí o amor se faz presente, né? Não precisa gritar, não precisa, Exato, né? exato. Nós não estamos podendo ter esses momentos. As famílias estão com uma hiperconvivência, né? Uma hiperconvivência não é legal nos relacionamentos também, a não ser que as pessoas respeitem os seus limites, né? E isso não é fácil. Aí entra as questões financeiras, aí entra as questões de emprego, aí entra um tanto de questão, né? Que essa pandemia ela tá cutucando, né? Algumas feridas. E tem gente ainda que não está se preparando para esses impactos, né? Então, quando nós falamos nesse contexto que o Edgar Morin fala de escolher as pessoas que amam, e pegar lá o fato do Rubem Alves dizer que o amor sussurra, a gente precisa colocar isso na nossa mente para a gente ir assimilando dentro desses contextos. Quando que eu posso tomar a decisão, né? Dar um passo para ser a pessoa que vai apaziguar aquilo que é necessário apaziguar. E quando é também que eu tenho que me afastar de certas situações que vão gerar maiores complicadores ali no contexto que eu tô vivendo. E, no nosso entendimento aqui, a palavra de ordem, né, é, é eu estou pensando na palavra que é invisível, né? Mas é o contrário de invisível. É trazer o aluno, por exemplo, para o visível, é enxergar, né? A gente precisa enxergar as pessoas. A gente falou na outra quarta-feira a necessidade de escutar, e essa semana veio esse, né, essa coisa forte do quanto que a gente tem que enxergar as pessoas. Se alguém Dar tivesse enxergado visibilidade, é esse isso aí, Ana. rapadinho,
Dar visibilidade, ótimo, Dar Ana, ótimo. visibilidade, por aí. Dar visibilidade, né? Porque quando eu enxergo, eu dou visibilidade ao problema que aquele sintoma me aparece, né? Então, assim, não é só lá em Saudades que tem esse rapaz que fez isso. Não é só lá em Suzano. E se tiver em mais outras cidades? E se os profissionais, quando retornarem para a escola, não tiverem emocionalmente equilibrados para entender que precisa ouvir e quiser dar aula, dar aula, dar aula, dar aula, e o jovem não está preparado para ouvir? Então, é muito sério o que nós estamos vivendo. As sequelas dessa pandemia não são só sequelas de saúde física, né? Não são só sequelas epidemiológicas, elas são sequelas sociais também. E se nós não considerarmos a escuta e dar visibilidade a essas pessoas que estão chegando, nós vamos ter muitos problemas. Esses problemas que estão acontecendo em casa, se um jovem, que por exemplo a gente vê na vizinhança, tudo que ele está ouvindo da mãe aqui, todas as palavras que ele está ouvindo, que dói até na gente É, aqui, ele resolver pesado. descontar lá na escola, eu tenho dó das professoras que vai receber esse jovem, sabe? É. Então, E, a Monja e, Coan fala isso, é a trama da vida vai se mexendo. Quando a trama de um jovem, quando mexe na trama de um jovem dentro de casa, a trama da vida do professor lá na escola também está sendo possivelmente impactada. Então, a gente precisa pensar nesse contexto amplo com uma ação do micro para o macro. Então, se eu tenho um aluno diante de mim, eu preciso dar visibilidade a esse aluno, preciso escutar esse aluno, eu preciso dar uma resposta amorosa para esse aluno. Se precisar, eu preciso sussurrar para ele entender que ele é uma pessoa importante, né? Porque senão, é aquilo que a gente falou lá atrás. Hoje, ser gentil é uma questão de sobrevivência. Se eu recebo as pessoas na minha casa, no meu contexto, na minha escola, na minha sala de aula, bem, eu tiro uma possibilidade de violência. Eu tiro. É o egoísmo sabiamente, né? Eu cuido daquela pessoa e ao mesmo tempo eu estou cuidando de mim. A gente não pode deixar de pensar isso. e a Cris coloca aqui, né? Será que estávamos prontos para sentir essa proximidade, né? De estar todo mundo aí na toca da família, né, Cris? Estávamos não, isso aí, ninguém, né? Ninguém. Nem. Tem gente que não se dá bem no seu trabalho. Como é que vai se dar bem em casa? Né? Você não consegue. Tem gente que não se dá bem em lugar nenhum, tem gente que não tem autoestima, né? A gente percebe isso aí até em pessoas que a gente acompanha e, e vê uma mudança de comportamento. Infelizmente tem mortes que é feio falar isso, né? Mas tem mortes assim, que tem gente que está achando, né? Bom, Graças a bom. Deus que essa pessoa, né? Bom, infelizmente, a verdade é essa. Tirei um peso das minhas costas, né? Ah, foi com Deus, e aí vai, sabe? E a pessoa se transforma, mesmo mediante a perda dela, se transforma assim, vira outra pessoa, porque quem estava do seu lado ali. Então, ninguém estava preparado, não tem. A gente nunca está preparado para uma ruptura como foi essa, né? E tão duradoura como está sendo para nós aqui, porque o salve-se quem puder, né? Cada um correndo atrás do seu, assim, de uma forma totalmente desorganizada do ponto de vista de liderança aí, né? De quem tinha que estar fazendo as coisas por nós, né? Então ninguém estava preparado para isso, não. Né? Ô Paulo, É oportunidade, né? Oportunidade também de ir conhecendo os outros e percebendo e sabendo quem está convivendo próximo de você, seus vizinhos, no condomínio que você está, quem é empático, quem não é, né? Quem se preocupa com você, quem não se preocupa. Então, é um trem assim, são oportunidades, né? É um filtro, uma seleção é o natural. filtro, é o filtro. E aí, Né? assim, meu café já acabou. Creio que o café Eu de vocês também. aí também já acabou. Vamos encerrando aqui,
né, nessa nossa prosa, dizendo para vocês assim, né, no que nós precisamos focar? Nós aqui, que atuamos especificamente, né, com a área da educação, principalmente porque a gente acredita que é através dela, né? Somos todos aqui Paulo Freire, né? Que acredita que a educação ela não muda o mundo, mas ela muda pessoas e pessoas mudam o mundo, né? A gente acredita de fato nisso, né? A gente olha com um olhar muito apurado que é sim na educação que nós vamos. A Anitta falando ali que o café não pode faltar. E o café de capelinha que chegou aqui junto com o colar aqui, que vocês mandaram tudo pra gente assim. É, Eu brinco, né, que é obrigado, num viu, Anitta? contrabando maravilhoso, né, que chegou café, chegou colar, chegou biscoito, chegou paçoca, tudo lá de capelinha, a gente fica muito doido aqui, de Linguiça. felicidade. Linguiça, nossa, fizemos uma festa aqui essa semana. Então, o que que ocorre? Quando a gente pensa, né, que é através da educação, a gente escolheu isso, né, para a nossa vida, estar ao lado de profissionais e apoiando os profissionais, porque é como o Edgar Morin falou aqui, né? Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo, nós temos que sermos capazes de ajudar a resolver os problemas da vida cotidiana. Nós estamos vivendo esse problema. Tem gente que está fazendo de conta que não está acontecendo problema, né? Vivendo. Às vezes eu brinco assim, aqui no Instagram parece que não tem pandemia. Aí a gente vai lá para o Facebook e a gente chora porque a gente vê um tanto de óbito. É uma coisa escandalosa. O ser humano ele consegue separar, né, os comportamentos. E às vezes eu fico pensando, poxa, a gente precisa estar firme, né, com a cara assim de forte, mas a gente também precisa ter empatia com aqueles que estão sofrendo. A gente consegue fazer isso administrando esses problemas da vida cotidiana, né, com esse amor que a gente acredita que a gente precisa ter uns pelos outros, né, nesse resgate do que é de fato a, a, a essência, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né, e não nesse fundamentalismo religioso que desvirtuou todo esse processo Loucura. todo, né? Mas Loucura. que a gente possa humanizar cada vez mais esses nossos contatos, né? Essas nossas relações onde quer que nós estivermos. E nós, então, né, agradecemos essa companhia de vocês, essa prosa. Hoje eu vou dizer para vocês que está sendo um dia difícil, né? Um dia quando acontece mortes é difícil, quando acontece mortes dentro de escola mais ainda, e quando acontece mortes de professoras e crianças, sabe? A gente tem que tomar muito chá para dormir, porque senão a gente não consegue superar tudo isso. E a ideia é o que eu posso fazer hoje, né? Vocês que fizeram hoje estar conosco foi muito gratificante, nós agradecemos muito. Vocês que assistem depois, também foi gratificante ter a companhia de vocês. Não deixem de comentar e colocar curtir, colocar joinha, para mais pessoas poderem ver esse bate-papo, porque fica gravado. Corram lá no YouTube, porque nós temos um canal de YouTube, Marli Andrade, que a gente deixa essa live posta lá, gravada na quinta, mas toda segunda-feira a gente põe um vídeo de reflexão da área da educação, porque aqui a gente conta casos, né, Paulo? Lá no YouTube a É, gente estuda mais, tá, que é gente? prosa. Aqui a gente conta Que é caso, prosa. mas lá a gente estuda mais, né? Mas aqui a gente estuda sobre pessoas que colocam as mãos, o coração e a mente à obra, porque os dispostos se atraem, né? Então, vocês aí que estão colocando as mãos, o coração e a mente à obra, nossa gratidão por essa companhia de quarta e com as bênçãos de Deus nós estaremos aqui quarta de novo, esperando que com a Vamos que carinha vamos. melhor e com um ânimo melhor ainda, porque a gente acredita que o amor existe e que ele está sim sussurrando e uma hora essas maldades diminuam, porque deixar de existir a gente sabe que não vai deixar de existir, né? Mas que elas diminuam.
Beijo, Marcone ali dando tchau, Vânia dando gratidão. Vocês são maravilhosos, gente. Valeu, turma. Um abração Lindo aí, boa demais noite, estar com Vicêncio. vocês, Bênção, saúde, Dionísio, bênçãos e paz para todos nós. E você também é o cara, viu, Saulo? Forte abraço, amigão. Tamo juntos, tá? tudo de bom, Celiane, Dionísio. Boa Cristiana. noite, Gente, muito bom. até breve. Até semana que vem. Enquanto a semana não chega, vamos passando aí os nossos canais, que nós estamos por lá também. Valeu? Obrigado. Beijo. Com Deus. Usa máscara. Se protejam. Tchau, tchau. Protejam. Álcool gel, lava a mão, distância. Fique esperto, ó. Tá?